Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos em clima junino. Bem-vindos à aula de matemática. Eu sou a professora Suelen e hoje nós vamos falar sobre polígonos regulares. Mas primeiro eu tenho alguns recadinhos para você. Atenção você que só está assistindo essa aula através da televisão e não tem acesso ao Classroom. Por favor, entre em contato com a sua escola para que você possa pegar as atividades e resolvê-la. Já você que está assistindo através do YouTube e tem acesso ao Google Classroom, por favor, faça todas as atividades. Não esqueça de marcar presença todos os dias nas aulas, certo? Muito bem. Estamos aqui então nesse clima junino hoje para falar sobre o quê? Polígonos. Polígonos regulares. E elementos de um polígono e como nós vamos construir um polígono, certo? Essa construção de polígonos vai ser necessário que vocês tenham alguns materiais aí com vocês. Primeiro nós vamos precisar de um compasso, tá? Não precisa ser um compasso de quadro como esse, pode ser um compasso de caderno como é o seu. E uma régua, qualquer tipo de régua, tá? Funciona. Muito bem. Bom, para falar sobre polígonos então, vamos definir o que seria um polígono. Em geometria, polígono é chamado de figura fechada com lados, certo? Qualquer figura fechada com lados é chamada de polígono. Esta palavra polígono é uma palavra grega que significa muitos lados ou muitos ângulos. Aqui nós temos algumas figuras que são todas polígonos, todas elas são figuras fechadas e possuem lados, certo? Repare que nem todas elas são iguais, algumas têm lados iguais, outras têm lados diferentes, umas têm ângulos iguais, outras têm ângulos diferentes. É isso que difere um tipo de polígono de outro, tá? Bom, o polígono que nós estamos interessados neste momento são os polígonos regulares. O que é o polígono regular? Regular é aquele polígono que possui todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos internos com a mesma medida, certo? Quando o polígono possui o mesmo tamanho e ângulos com a mesma medida, são chamados de congruentes, que as medidas dos ângulos são iguais. Bom, os polígonos que possuem essa característica são chamados de polígonos regulares. Bom, aqui nós temos um exemplo de polígono onde tem o quê? Todos os lados com a mesma medida, a medida é B. Prof, que medida que é B? É um número qualquer número, certo? Aqui a medida é B, a medida é B, B e B, certo? Então ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida. Aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Esse polígono aqui é um polígono regular que você também conhece como quadrado, certo? Aqui nós temos um outro polígono regular, neste caso é um triângulo. E todos os lados são iguais. Esse lado é 3 centímetros, esse lado 3 centímetros, esse lado também 3 centímetros. E todos os ângulos aqui dentro são congruentes, 60 graus, 60 graus, 60 graus, certo? O polígono só é regular quando isso acontece. Lados iguais e ângulos com a mesma medida. Aqui temos outros polígonos regulares, tá? A nomeação dos polígonos, ela acontece de acordo com a quantidade de lados. Então, vocês já devem ter visto nos anos anteriores como que dá essa classificação da nomenclatura. Então, aqui nós temos triângulos, quadrados, hexágono, dodecágono. Então, todos os tipos de polígonos, reparem que o que eles têm em comum? Todos eles têm os lados do mesmo tamanho, todos os lados aqui têm o mesmo tamanho e todos os ângulos aqui dentro têm que ter a mesma medida. Isso ocorre sempre com os polígonos regulares. Então, definidos o que é um polígono regular, vou deixar vocês escolherem aqui dentre esses quais polígonos são regulares, tá? Então, só você marcar aqui qual polígono desses aqui são regulares. Eu já volto para mostrar para vocês quais são.
voltamos. Vamos dar uma olhada aqui, então, quais são os polígonos regulares. Este polígono não é regular por quê? Porque ele não tem os lados iguais e tampouco os ângulos iguais. Este também tem lados diferentes, então esse a gente já exclui. Esse daqui tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Esse daqui nós chamamos ele de losango, mas se você parar para pensar, é só a posição que está diferente, porque ele é igualzinho ao quadrado, certo? Então, lados iguais e ângulos iguais. Esse daqui nós temos um triângulo equilátero, onde todos os lados têm a mesma medida. Aqui os lados são diferentes, aqui os ângulos internos são diferentes. Mesmo que os lados fossem iguais, nós teríamos ângulos diferentes. Então, o paralelogramo não é um polígono regular. E aqui nós temos um hexágono, certo? Todos os lados com a mesma medida. Então, se você acertou, parabéns, tá craque já em polígonos regulares. O que a gente vai fazer agora é aprender... ainda não, calma. Primeiro nós vamos definir o que pode acontecer com o polígono em relação à circunferência, tá? O polígono ele pode estar inscrito em uma circunferência, o que significa que ele estará dentro da circunferência, ok? Então aqui nós temos uma circunferência e um triângulo equilátero inscrito. Aqui nós temos um pentágono e aqui nós temos enfim, vários lados ali, mas é um polígono que está inscrito dentro da circunferência. Ainda o polígono pode ser circunscrito, quer dizer que é a circunferência que vai estar dentro dele, tá? Aqui nós temos um triângulo, aqui nós temos um pentágono e aqui nós temos um outro polígono. Então, ele pode estar dentro da circunferência, ou seja, inscrito na circunferência, ou então ele pode estar fora da circunferência, o que nós dizemos que é um polígono circunscrito, certo? Isso. Bom, voltando aqui só, esse daqui, como ele tem 8 lados, ele é um octógono, certo? Aqui também é um octógono circunscrito. Muito bem. Aqui nós temos um polígono onde eu vou mostrar para vocês os elementos desse polígono, tá? Então, veja só. Considerando esse lado AB e esse ângulo aqui, tá, formado, nós temos um ângulo central do polígono, ok? O ponto aqui no meio é chamado de centro do polígono. As medidas AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono. E este ângulo formado pelo prolongamento aqui do segmento é chamado de medida do ângulo externo do polígono. A linha que passa de um vértice C até um vértice E, por exemplo, que não sejam dois vértices consecutivos, é chamada de diagonal. Então, esse polígono tem, por exemplo, essa diagonal, ele tem essa diagonal, ele tem essa diagonal, então tem várias diagonais dentro de um polígono. Aqui eu coloquei uma só, mas ele possui diversas diagonais. Ainda tem um elemento que não está definido aqui nessa imagem, mas que nós vamos falar muito sobre ele, que é o apótema. Tá? Todo polígono tem um apótema. O que é o apótema? O apótema é a medida que vai do meio de um lado, aqui do ponto médio do lado, até o centro do polígono, certo? Essa medida é chamada de apótema. Aqui não está definido, mas a gente ainda vai falar sobre o apótema na aula de hoje ou na aula de amanhã, tá bom? Muito bem. Como nós fazemos para construir um polígono? Então, eu vou começar a construção com vocês com um dos polígonos o mais simples, que é o triângulo equilátero, tá? Nós vamos fazer a construção usando compasso e usando régua, ok? Então, corre lá, pega seu compasso, pega sua régua, que nós vamos precisar dele nesse momento. Primeira coisa que nós vamos fazer é traçar um segmento de reta do tamanho que será o tamanho do lado do triângulo que nós vamos construir, tá? Esse tamanho, a gente vai marcar 2 pontos aqui, um ponto A e um ponto B, e esse tamanho vai ser o tamanho do lado do triângulo. Que tamanho você quer? Você vai pegar a régua e vai colocar lá, eu quero um triângulo de 3 centímetros. Então, você vai abrir o compasso na medida do tamanho que você quer. Digamos que seja 3 centímetros, você vai pegar assim e vai abrir medindo com a régua 3 centímetros, ok? O compasso, ele possui 2 pontas. Uma ponta chamada de ponta seca, que é onde tem agulha, tá? E a outra ponta é o grafite, onde a gente escreve nele, ok? A ponta seca você coloca no 0, por exemplo, tá? Na sua medida lá. E a outra ponta você coloca onde você quer que seja o tamanho da medida do seu triângulo, beleza? Então, aqui a gente já tem um lado aberto. Para fazer isso é mais fácil fazer o quê? Você pode marcar aqui no teu caderno. Vem aqui no seu caderno, marca a medida que você quer. Quero um triângulo de, sei lá, 5 centímetros de lado. Então, você vai marcar, digamos que 5 centímetros, tá? Que o meu, obviamente, vai ser um pouco maior, mas digamos que o seu caderno aí seja 5 centímetros. Marca 5 centímetros. Aí você vem aqui, abre o triângulo, o compasso na medida que você definiu que você quer o triângulo,
essa abertura, tá? Uma vez que você fez essa abertura, você vai marcar um ponto. Opa, aqui soltou o meu. Você vai marcar um ponto aqui, um ponto A e um ponto B, tá? Só como referência. Esse é o tamanho do lado que eu quero que seja o triângulo, ok? Abre do tamanho que você quer. Aí, a partir aqui do ponto A, você vai fazer um arco lá em cima. Opa, meu triângulo tá meio mole, espera só um pouquinho. Aí. A partir aqui do ponto A, você vai fazer uma medida lá em cima. Uma medida lá em cima, assim, tá? Só uma marquinha, tá? Esse é o nosso primeiro passo aqui, ó. Marque no compasso uma abertura igual ao tamanho do segmento AB. Terceiro, com a ponta seca em A, trace um arco. Então, com a ponta seca aqui no A, eu tracei um arco. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Ponta seca, que é a agulha, no caso, no A, trace um arco. Deixa eu medir de novo para ficar bem certinho. Tá. Trace um arco. Tá lá, mais lá em cima um pouquinho. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Com a ponta seca em B, mesma abertura. Pega aqui do ponto A, mesma abertura, vai lá e traça um novo arco. Aqui, o compasso está meio pequeno o grafite. Aí, o que você vai fazer? Pega a régua, tá? Sua régua, e vai marcar aqui, ó, do ponto A, o primeiro, até onde os dois pontinhos se encontraram, você vai fazer um ponto C. Onde os dois arcos se encontraram, marca um ponto C. Aqui, liga do ponto A até o ponto C, tem um lado do triângulo. Do ponto B até o ponto C, você tem o outro lado do triângulo e assim está construído o triângulo equilátero ABC. Então, só recapitulando. Marquei o tamanho do segmento AB, marquei aqui o tamanho do segmento AB, tá? Fiz aqui o tamanho que eu queria, marquei. Com a ponta seca aqui no ponto A, eu fiz um arco lá em cima. Com a ponta seca no ponto B, eu fiz um arco lá em cima também. E marquei um ponto onde os dois se encontravam, que chamei esse ponto de C. Aí eu peguei a régua, liguei do ponto A até o ponto C e do ponto B até o ponto C e tenho os três lados do triângulo. Então, essa é a maneira de se construir um triângulo equilátero, certo? Bom, aqui está todos definidos os passos para vocês, ó. Com a ponta seca em B, trace um arco até encontrar ali o outro ponto, marque o ponto C, ligue todos os pontos e voilá, temos o nosso triângulo equilátero, certo? Então, agora é com você, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a mesma coisa. Eu deixei aqui os passos, tá certinho, de como foi a construção, para auxiliar vocês na construção do triângulo de vocês agora. O que você vai fazer? Você vai fazer uma medida de 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, pequenininho ali no seu caderno, tá? Com a régua você traça o segmento, marca a abertura no compasso, tracinho em cima, liga os pontos, temos o triângulo, beleza? Vou deixar aí um minutinho para vocês fazerem e já volto com a resolução.
Voltamos, vamos dar uma olhada então como fica a resolução desse triângulo, tá? Aqui eu deixei ele pronto para vocês, mas eu vou construir aqui rapidinho o triângulo de 2,5 cm. Primeiro você marca no seu caderno uma medida de 2,5 cm, tá? Supondo essa medida aqui. Imagine que aqui tenha 2,5 centímetros. Vamos chamar esse ponto de A, esse ponto de B são os extremos aqui do segmento, ok? Agora você vem com o compasso, tá? E pega a mesma medida. Ponta seca aqui no ponto A, o grafite ali no ponto B, vai fazer um arco lá em cima, assim, um pedacinho de um arco. Ponta seca no ponto B e a outra no ponto A, você vai fazer um arco lá em cima até cruzar com o outro, tá? Onde os dois arcos se cruzaram, nós temos o outro vértice do triângulo, que é o ponto C. Ponto C. Agora você vem com a régua e liga os pontos. Ponto B até o ponto C, ponto A até o ponto C. E temos aqui o nosso triângulo equilátero, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. A nossa próxima construção de hoje vai ser o quadrado. Então aqui nós vamos aprender agora como fazer a construção de um quadrado, que também é um polígono regular. Para essa construção a gente vai usar também as mesmas coisas, só régua e compasso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma reta suporte que seja maior do que o lado do quadrado que você quer. Então eu começo o exemplo fazendo o seguinte. Vou marcar aqui no quadro, e você vai marcar no seu caderno, uma reta maior do que o tamanho do lado do quadrado, tá? Então, supor que você queira um quadrado de 5 centímetros, faz uma reta aí de pelo menos uns 8 centímetros. Um pouco maior que o tamanho do lado do quadrado. Aqui. Aqui. Pronto, tá? Fiz uma reta um pouco maior que o tamanho do lado do quadrado. Agora eu vou escolher o tamanho que eu quero para o quadrado. Agora eu vou lá no compasso, tá? Na régua, pego o compasso com a régua e escolho que tamanho que eu quero. Então vamos supor que eu queira 5 centímetros, eu vou abrir meu compasso 5 centímetros e marco aqui na régua 5 centímetros, certo? Essa é a ideia. Bom, eu vou fazer, aqui o meu vai ter 25, tá? Mas o de vocês ele vai ficar um pouquinho menor. Então eu vou marcar aqui um ponto A, que é o primeiro lado do quadrado, ponto A, e vou marcar aqui o ponto B, que vai ser o segundo vértice aqui do lado do quadrado. E tenho aqui, então, uma reta AB, ok? Muito bem. Agora, vou fazer o seguinte. A partir do ponto B, nós vamos fazer uma reta chamada de reta perpendicular. Então, a partir do ponto A, aqui no exemplo, construa uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto A. O que é uma reta perpendicular? Uma reta perpendicular é uma reta que forma 90 graus. É uma reta que forma 90 graus com segmento. Então, para fazer essa perpendicular, vou fazer o seguinte, ó. Ponta seca no ponto A, tá? Uma abertura qualquer aqui no compasso, qualquer abertura. Você vai fazer marcar um arco aqui e o outro aqui. Estão vendo por que tem que ser maior? Porque você marca um aqui e um aqui. Sua abertura mantida, você vai fazer agora uma abertura um pouquinho maior do que essa. Então, abre só um pouquinho. Ponta seca, aqui onde você marcou antes, marcou aqui. Abre um pouquinho mais, aqui. Vou marcar lá em cima, ó, um arco, tá vendo? Então, eu fiz o quê? Marquei aqui e marquei aqui do lado do ponto A, abri mais o compasso, coloquei a agulha aqui e marquei um arco lá em cima. Agora, com a mesma abertura, venho aqui no outro arco que eu tinha marcado e marco onde os dois se encontram lá, certo? E aí eu tenho a minha primeira reta perpendicular. Olha só, cadê? Aqui eu tenho a minha primeira reta perpendicular. Passando por onde os dois pontos se encontraram, os dois arcos se encontraram, aqui eu tenho a minha reta perpendicular. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora no B, tá? Mesma coisa. Então aqui, deixa eu apagar isso daqui para não confundir. Aqui, pronto. Coloco a ponta seca no B, tá? Ponta seca é a agulha, aqui no B. Marco uma abertura qualquer de um lado e do outro, tá? Marquei. Agora, abro um pouquinho mais o compasso, abro um pouquinho mais, coloco a ponta seca lá onde eu fiz a primeira marquinha e subo um arco lá em cima.
assim. Agora pego a ponta seca, coloco onde eu fiz a segunda marquinha e novamente traço um arco. Onde os dois arcos se encontram, eu posso marcar um ponto e é onde eu vou fazer passar a minha segunda perpendicular. Olha só, a minha segunda perpendicular. Perpendicular AB, ao segmento AB, passando pelo ponto B. Aqui eu tenho a minha segunda perpendicular, certo? Então, nós temos agora duas retas perpendiculares. A primeira passando pelo ponto A e a segunda passando pelo ponto B. Se você parar para pensar, isso aqui já é um lado do nosso quadrado. E aqui nós já vamos ter os outros dois lados do quadrado, tá? Continuando por aqui, ó. Perpendicular pelo ponto A, perpendicular pelo ponto B. Agora eu vou fazer o quê? Com o compasso, nós vamos transferir o tamanho do segmento AB nas duas retas perpendiculares. Então, eu vou pegar o compasso, vou abrir no tamanho do segmento AB, aquele que eu tinha definido que seria o lado do meu quadrado. Abro desse tamanho o compasso e marco a medida lá e aqui, na primeira reta perpendicular e na segunda reta perpendicular. Marquei as duas medidas, agora é só ligar os pontos. Só ligar aqui essa medida aqui, com essa daqui, tem o outro lado do quadrado definido, certinho, olha só. Posso marcar aqui um ponto C, ponto D, para ficar legal, com os nomes dos vértices. E tenho aqui o meu quadrado ABCD, tá? Então, recapitulando, vou voltar aqui no passo a passo da TV, ó. Primeiro, fazemos uma reta suporte que tenha um tamanho maior do que o tamanho do lado do quadrado. Segundo, a partir do ponto A, construo uma reta perpendicular ao segmento AB. Como que é a mesma perpendicular? Eu faço uma abertura, um arco aqui e um aqui, da mesma abertura, abro mais o compasso, a partir daqui eu faço um traço lá, a partir daqui eu faço um traço ali, onde os dois se encontram é onde passa a reta perpendicular. Repete o procedimento a partir do ponto B, para fazer de novo a reta perpendicular. Depois, a gente transfere a medida do lado do quadrado sobre as duas retas perpendiculares. Marcamos dois pontos C e D, que são os outros dois vértices do quadrado. Liga os pontos C e D e, voilà, temos nosso quadrado feitinho, certo? Então, vou deixar agora para vocês construírem o quadrado de vocês, tá? Aqui eu deixei os passos, inclusive já deixei eles prontos, mas quero que vocês façam aí, tá? No caderno. Pega o caderno, começa pela reta B, faz a perpendicular, faz a segunda perpendicular, liga os pontos e é isso aí, beleza? Vou deixar vocês fazerem e já volto.
voltamos. Vamos dar uma olhada então como é feita a construção do quadrado. Eu deixei aqui pronto para vocês, até para ajudar vocês na confecção, mas é o seguinte. Começa com a reta suporte, marca os dois pontos A e B, que seria o tamanho do quadrado que vocês querem fazer. Faz uma reta perpendicular, passando pelo ponto A, aqui é o segmento AB. Faz uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto B. Transfere a medida do tamanho, através do compasso, você transfere a medida do tamanho aqui e aqui. Temos aqui o segmento DC. E temos então o nosso quadrado pronto, ok? Eu espero muito que vocês tenham conseguido fazer. E a nossa terceira construção de hoje é o hexágono, tá? Como que nós vamos fazer para construir o hexágono? O hexágono de todas as figuras dos polígonos é um dos mais fáceis de fazer, tá? Primeiro, a gente só vai precisar basicamente do compasso, a régua bem no finalzinho. Primeiramente, você vai abrir o compasso com a medida do lado do hexágono que você deseja construir, tá? Então, você vai fazer o quê? Só abrir o compasso, eu quero fazer um hexágono de 3 centímetros, de 4 centímetros. Então, você vai lá na sua régua, você vai medir a medida que você quer, certo? Faz a medição. Com essa abertura, você vai fazer o quê? Você vai fazer um círculo, uma circunferência aí no seu caderno. Então, marquei aqui o ponto no meio, que é o centro da circunferência, certo? Ponto C. Com essa medida aqui, definida, que é o tamanho que eu quero, o hexágono, eu vou fazer um círculo, tá? Fazer aqui um círculo, uma circunferência. O segredo para a circunferência ficar bem boa no caderno de vocês aí, é que vocês façam com bastante força a ponta seca, tá? Que a ponta seca fica com bastante força no caderno. Pega a ponta seca, coloca assim no caderno e segura bem na pontinha e gira, não tem como errar, tá? Bom, ainda com essa abertura definida, tá? Marquei aqui o centro. Com essa abertura definida, o que é esse tamanho aqui? Esse tamanho, que é o tamanho da abertura que eu defini, é chamado de raio, tá? Que é a medida que vai do centro de uma circunferência até qualquer extremo dela. A partir do raio, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar um ponto em qualquer lugar do círculo, aqui vou chamar de ponto A, tá? Então, pode ser aqui mesmo, já marquei. Marcar um ponto aqui, vou chamar de ponto A. E vou colocar a minha ponta seca nesse ponto A, aqui. E vou marcar no círculo o primeiro arco. Tá. Dentro do círculo ali, marquei o primeiro arco. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B, ok? Ponto B. Coloco a ponta seca no ponto B e faço um novo arco no círculo, a circunferência. Pá. Aqui, faço um novo arco. E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. E vou fazendo isso. De novo, a ponta seca no ponto C, marco um novo arco, vou chamar aqui de ponto D. Mantendo sempre a mesma abertura, tá? Agora, do ponto D, eu marco lá um outro ponto em cima da circunferência, vou chamar de ponto E, e do ponto E, mesma abertura, marco o ponto F. F, tá? E do ponto F, se a construção estiver bem boa, o novo arco tem que sair exatamente lá em cima do ponto A, onde nós começamos. Agora, é simples. Agora, a gente vai ligar os pontos, ó. AB, AB, BC, CD, DE, EF, e FA. Ligando todos os pontos, temos o quê? O hexágono construído, certo? Então, é super simples. Vai marcando todos os pontos dentro da circunferência, liga todos eles, todos os lados têm o mesmo tamanho que o raio, ok? O raio é igual ao tamanho de todos os lados, e nós temos dessa forma o hexágono, tá? Aí você pode apagar a circunferência aqui em volta, ó. Apaga a circunferência que você fez primeiro. Aqui, aqui, aqui. E temos o hexágono construído, ok? Então, agora, vou deixar um hexágono para vocês fazerem, um hexágono com o lado medindo 3 centímetros, tá? Façam aí que eu já volto para fazer com vocês.
Voltamos, vamos dar uma olhada então como que se faz o hexágono regular com medida de 3 centímetros. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai abrir o seu raio, o raio do seu compasso, na medida de 3 centímetros, tá? Mede na régua lá 3 centímetros, é isso que você vai colocar. Vai traçar uma circunferência usando esta medida de 3 centímetros que você definiu. Então, você traça a circunferência usando essa medida. Ainda com a mesma medida aberta no seu compasso, você vai colocar a ponta seca no ponto A, risca um arco lá no ponto B. Aí, marca aqui ponto B. Ponta seca no ponto B, risca um arco até o C, D, E, F e assim por diante, até fechar os 6 lados do hexágono. Fechado os 6 lados do hexágono, você pode apagar a circunferência e temos aqui o hexágono com 3 centímetros de lado em cada parte, certo? Lembrando que o hexágono é ótimo porque a medida do raio aqui é igual à medida do lado, por isso que a gente consegue fazer isso só marcando em cima da circunferência, beleza? Bom, o que vai acontecer? Vocês vão fazer uma atividade no Google Classroom, tá? Que vai ser exatamente a construção de polígonos regulares. Então, eu vou deixar lá no Classroom para vocês fazerem, como sugestão, uma relação de 3 polígonos para vocês construírem. Vocês vão construir no caderno, tá? Numa folha sulfite em qualquer lugar, e vocês vão tirar foto e mandar para o professor analisar lá como atividade do Classroom para vocês, tá? Como que funciona o envio de fotos de atividades através do Classroom? Então, eu preparei aqui um tutorialzinho bem legal para vocês, tá? Não reparem aqui onde está riscado, é porque era o nome de outra atividade que eu peguei. O que acontece? Quando você abre a atividade, esse tutorial aqui é pelo celular, tá? Mas pelo computador dá para fazer também. Se você tiver com dúvida, procure depois no YouTube que tem bons tutoriais ensinando. Quando abrir a atividade, ela vai abrir assim. Tem uma telinha aqui embaixo que tem uma seta que você consegue puxar para cima. Então, você vai puxar para cima. Quando você puxa isso daqui para cima, vai aparecer o quê? Adicionar anexo. Tá vendo? Você vai clicar em adicionar anexo. A tela que vai abrir vai ser essa daqui. Você vai clicar em tirar foto. Aí você vai tirar uma foto do seu trabalho, tá? Tirou a foto vai aparecer aqui o nome da foto que você tirou. Claro, cada celular nomeia de uma forma diferente, tá? Mas aqui vai aparecer que tem um arquivo carregado e esse arquivo é a foto que você enviou. Seu arquivo vai aparecer aqui, você vai clicar em entregar. Se você quiser, você pode colocar uma mensagem para o professor aqui, tá? Que ele aparece também a mensagem, você clica aqui, a mensagem vai para o seu professor, ok? Então, vai ter uma atividade para vocês fazerem referente a essa aula, que é justamente a construção de polígonos, tá? Espero que vocês façam e que vocês mandem para os professores de vocês, vai ser um prazer ver o que vocês fizeram por aí. Se quiserem me mandar lá, eu vejo também. Bom, o que nós aprendemos hoje, então? Nós aprendemos a construção de polígonos regulares utilizando apenas o compasso e a régua, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Continuamos aqui no nosso arraiata. Muito obrigada por todos assistirem e até a próxima aula. Sejam extraordinários. Até mais.